Na realidade, nós víamos lá na Zona Sul, nessa época, de um trabalho empresa por empresa, no sentido de buscar aumento real de salário e, ao mesmo tempo, fazer toda uma discussão sobre a questão de faixas salariais, né? Do pessoal receber como operador, operador 1, operador 2, operador 3, ou então você ter, digamos assim, uma escala para subir na empresa e não ficar apenas reduzido numa faixa para todo mundo. Esse debate acabou sendo feito nas várias empresas, e nessa empresa REN nós tínhamos poucos associados naquela época, tínhamos basicamente uns 56 associados e num contingente de 1.600 pessoas. Então nós fomos surpreendidos um dia, estávamos na subsede, quando chegou mais de 60 pessoas lá para conversar com o diretor da área na época, que era o companheiro Magela. Quem atendeu foi o companheiro Milton Brum. Milton Brum era assessor do Magela na época. E eles falaram que queriam também a equiparação salarial. Eles souberam que os chefes tinham pegado aumento, mas eles não pegaram nenhum tanto, né? Então isso revoltou os companheiros e companheiras, e eles queriam que o sindicato fizesse alguma coisa. O sindicato lançou um boletim no mês de abril ou maio, para, digamos assim, chamar a atenção da maioria, a pedido deles, e a empresa ficou enrolando, não buscou negociação com o sindicato, né, mesmo que o sindicato tivesse chamado para isso. Aí não houve solução e nós decidimos entrar em greve, né? Foram vários dias de greve e o desfecho não foi aquilo que a gente esperava, porque a empresa não chamou para negociação. Aliás, essa era uma das questões que a gente encontrava nas empresas americanas aqui em São Paulo, no ABC, as empresas americanas mais intransigentes, como a Caterpillar, por exemplo. E essa empresa REN estava sendo controlada na época pelos americanos. Com isso o pessoal paralisou, e para buscar negociação nós buscamos diversas maneiras, né? Eu lembro que nós fomos em passeata até o governo Montoro na época, né? Até Bandeirantes, levamos o ônibus até lá e fizemos nosso protesto exigindo a participação do governo para buscar a negociação através do secretário do Trabalho. Lembro que nós fomos numa sexta-feira à noite, teve um comício, na época estava tendo eleição para prefeito, ia ter um comício ali em frente ao Mercado Velho, que é em Santo Amaro, na João Dias, perto da antiga Squibe ali. E ele ia fazer um comício, e nós fomos lá, fomos com uma delegação para conversar com o Fernando Henrique, para interceder também. Então, não, se mostrar sensível. Inclusive a Secretaria do Trabalho buscou também, buscar negociação, foi com a gente na porta de fábrica, mas a empresa não era obrigada a negociar, compreendeste? Então ficou assim, naquele clima de que não tinha solução. E com isso a greve foi para o tribunal. No tribunal tem a primeira parte de conciliação, uma tentativa de acordo, onde eles também não ofereceram nada, e depois teve o julgamento de greve. Nós sabíamos que o julgamento de greve ia ser contra nós, porque a lei de greve não permitia aquele tipo de reivindicação. Lei de greve 4.330, da época da ditadura, só permitia a greve por atraso de pagamento. Não era o caso. Então nós já sabíamos qual era o desfecho, como a gente já sabia como é que foi o desfecho em outras empresas, porque não era a primeira fábrica que a gente fazia greve. E por que mesmo sabendo vocês ainda assim insistiram na greve? Insistimos porque era uma maneira também de questionar a lei de greve. Todas as greves de 78 para cá, elas foram feitas com essa lei. Mesmo depois do julgamento, os trabalhadores continuavam parados e a empresa chamava para negociar. Assim foi as lutas daquela época. E no caso da REN também foi igual. Só que nesse momento, por toda essa intransigência, pelo clima que estava, polícia contra os trabalhadores, alterofilistas batendo em trabalhador e sindicalista, nós achamos que era a hora de dar uma demonstração de enfrentamento. Então decidimos
ia ao tribunal já preparado para desmoralizar a lei de greve. E vocês fizeram o que então? E nós pensamos o seguinte, nós achamos que a lei de greve, o tribunal, naquele momento, a lei de greve devia ser desmoralizada. Porque nós tínhamos gente mutilada, gente com salário baixo, gente que foi prejudicada porque o chefe pegou aumento e ele não. Então, era uma maneira de chamar a atenção para as questões das condições de trabalho. E nós decidimos que era hora de começar a mudar a lei de greve. A lei de greve devia permitir que os trabalhadores pudessem fazer a sua reivindicação, negociação, se não deve ir para a greve. E a lei de greve não permitia. Então nós combinamos de desmoralizar a lei de greve. Nós já sabíamos o final, eles diriam que as reivindicações são justas, mas a lei de greve não permite, a lei 4.330. Nessa hora o pessoal achava por bem jogar ovo no juiz. Jogar ovo porque jogar ovo é uma maneira de desmoralizar. E quem então, teve essa ideia de jogar ovo? De quem foi essa ideia, você lembra? Essa ideia foi minha, do Miguel, do Magela, do Walter Schiavon, Miguel Torres, que hoje é presidente do sindicato. Nós estávamos comendo uma feijoada numa quarta-feira, lá na subsede de Santa Amaro, um barzinho do lado, assim, que a gente foi de manhã na porta de fábrica, na hora do almoço nós voltamos para lá. Aí nós tivemos essa ideia, vem cá, eu acho que está na hora de a gente fazer isso. O pessoal falou, acho que é uma boa ideia. E aí fomos, decidimos, escolhemos 24 pessoas que levariam um ovo cada um, porque nós éramos 24 diretores, e assim foi. E o combinado era assim, a hora que ele falasse que as reivindicações eram justas, mas a lei 430 não permitia e declarasse a greve ilegal, alguém gritaria, filho da puta, e era a senha para todo mundo jogar os ovos. Muita gente estava nessa... Nós tínhamos 300 pessoas. 300 pessoas que nós fomos de ônibus para lá. Essa também era uma outra coisa que a gente fazia na época. A gente fazia com que o trabalhador participasse de toda a questão da institucionalidade do ritual, digamos assim. Então, era bom que ele acompanhasse o julgamento, que ele visse com seus olhos como é que eram as coisas. Que para nós, o trabalhador, ele aprende assim, participando, olhando, observando, né? Não é uma coisa teórica. Então, nesse aspecto, na hora que nós jogamos, ninguém sabia dos ovos, só nós e os 24 pessoas que estavam com os ovos, né? E você acha que isso desmoralizou? Isso criou um clima assim de debate, né? Eu lembro até que foi uma coisa assim inusitada, porque era no 20º andar, primeiro. E aí quando nós jogamos os ovos, as pessoas sentiram como uma senha e foram para cima dos patrões, bateram nos patrões, guarda-chuva, tudo, porque na época estava chovendo, e partiram também para cima dos juízes, que estavam tudo cheio de ovos, tudo lá, tudo sujo, né, digamos assim. Então foi um clima assim difícil, mas os diretores do sindicato, nosso advogado, foi acalmando o pessoal, porque era só para desmoralização, não era para agredir ninguém, e descemos do 20º andar e fomos para a calçada. Aí teve um jornalista da Bandeirantes, o Gertl, né, que fazia a Rádio Bandeirantes na época, entrevistou a gente e nós saímos encaminhada pelo passeio, combinamos para todo mundo ir lá para a Praça da Sé. A Praça da Sé é onde fica o sindicato? Perto do sindicato. Nós não fomos para o sindicato, nós fomos diretamente para a Praça da Sé. E na Praça da Sé a gente falou, ó, pessoal, todo mundo para casa e amanhã ninguém na fábrica, vai todo mundo para a subsede. Aí foi a hora que a gente viu, à noite, no Jornal Nacional, foi aquela reportagem, né, dizendo que vândalos, não sei o quê, todos aqueles adjetivos que a gente sabe contra os trabalhadores, ninguém tocou na questão dos dedos mutilados, nada. E os jornais no dia seguinte, todos na capa, dizendo que os trabalhadores tinham jogado ovos no juiz, né? Mas isso desencadeou também um chamamento, né? Porque até aquele momento só o jornal Notícias Populares que dava nossas notícias, e o Diário Popular. A partir disso vieram outros jornais, Estadão, Folha da Tarde, televisão, para saber o motivo. E aí nós demonstramos, né? 25%, 30% dos trabalhadores eram mutilados porque trabalhavam com fábrica de latas, flantes, corta muito o dedo, não tinha segurança, né? Discutimos as condições de trabalho, falamos das reivindicações, então foi uma ação que chamou a atenção da sociedade para a questão da REM. E na REM, o que os trabalhadores conseguiram? Eles conseguiram alguma coisa? Assim, do ponto de vista da negociação, a empresa se negou a negociar. E os trabalhadores, esse pessoal que ficou na greve até o fim, decidiu não retornar mais ao trabalho.
Então a empresa conversou com eles, teve gente que pediu demissão, ela demitiu, e quando foi 3 meses depois, ela fez a equiparação salarial por dentro da empresa mesmo, sem negociar com o sindicato. Então o desfecho nesse aspecto foi positivo, porque mesmo que ela não tenha feito com o sindicato, todo mundo sabia que ela tinha feito porque teve a greve e porque teve aquele enfrentamento. Né? Explica um pouco, explica assim brevemente o que é equiparação salarial. Equiparação salarial é o seguinte: você trabalha numa empresa como operador de máquina, por exemplo, você entra como operador de máquina. Depois de um tempo, você tem direito a um aumento de salário pelo tempo que você ficou. Você ficou 1 ano, você pode chegar a operador 1, operador 2, operador 3. E isso levava você a ter um reajuste no salário porque você foi promovido, né? E você tinha uma escala para ascender dentro da empresa. Assim, todas as profissões: ajustador mecânico, operador de máquina, fresador, prensa, assim por diante. Então, a questão é que todo mundo era nivelado por baixo, né? Não tinha assim aquelas escalas de salário entre eles. Eles achavam que isso era importante. E se você acha que isso, esse episódio da REM serviu assim como exemplo para outras empresas, para os outros? Sim, porque a questão foi a seguinte: depois disso, os juízes começaram a ser mais tolerantes com as greves. Né? Eu lembro que a primeira greve que foi julgada depois da nossa, em 85, na época o presidente era o Berzoini, que hoje está, Ricardo Berzoini, que hoje está no governo, foi deputado federal, ele era o presidente do sindicato. Eles tiveram uma greve, inclusive nosso sindicato chegou a ajudá-los nessa greve, fizemos piquete para eles também. E quando foi julgado, foi pela primeira vez o tribunal deu aumento real, uma coisa que nunca tinha acontecido. Né? Que ano? Nesse 85. Ano, Isso a greve, como é que chama, meu Deus? A data base deles era setembro também. Então no mês de setembro eles já foram beneficiados pela essa questão dos ovos. Tá. E assim, só para finalizar, o que você acha que esse episódio representou para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo? Para o sindicato representou, digamos assim, naquele momento, o sindicato aqui era um pouco desacreditado, porque a oposição trabalhava muito contra o sindicato. Essas ações como esse tipo, as lutas que a gente fazia nas diversas regiões, fazia com que o sindicato aumentasse a credibilidade, aumentasse a sindicalização, e esse ato repercutiu nas fábricas todas, porque nós estávamos iniciando a campanha salarial, teve uma assembleia na Rua do Carmo, e no momento da greve da REM, e na assembleia os trabalhadores decidiram, ao invés de os ônibus irem para as subsedes, devolvê-los, digamos assim, saía da subsede e ia para a Rua do Carmo fazer a assembleia. Acabou a assembleia, em vez de ir para as subsedes, os ônibus vieram para a REM para prestar solidariedade aos trabalhadores, porque eles trabalhavam de turno, né? De manhã à tarde e à noite. Tá bom. Acho que é isso então. Você quer acrescentar mais coisa? Eu queria acrescentar o seguinte, que nesse período, então, a lei de greve acabou sendo desacreditada, compreende? Porque aí os juízes começaram a ver que eles poderiam ter um papel de conciliação, de buscar acordo, né? Era isso que os trabalhadores queriam. Os trabalhadores não queriam tomar a fábrica de ninguém, nem ofender ninguém. Os trabalhadores queriam que a lei fosse a favor da possibilidade da democracia de ele fazer a greve. E, ao mesmo tempo, os juízes podiam ser mais conciliadores, buscar acordos, né? E, a partir disso, nós vimos que desencadeou um processo dentro do tribunal. Nossos advogados começaram a ser mais respeitados, porque deram ideias para eles também. E quando foi em 1988, nós tivemos na Constituinte a mudança da lei de greve. Então foi uma greve mais política do que... A greve foi reivindicativa, sempre foi reivindicativa, mas teve uma ação política também aí na questão do questionamento da lei de greve que prejudicava os trabalhadores. Deixa eu só explicar por quê. Porque quando é julgada a greve ilegal, você tinha que retornar ao trabalho sob pena da empresa te demitir por justa causa, entende? Então, a partir do dia que julgou a greve, no outro dia todo mundo tinha que retornar, senão era demitido por justa causa, né? Então, no clima que estava, o pessoal deu um desespero no pessoal. De Ray-Ban e Cargo Esporte, ele partiu pra morte, ele partiu pra morte. De Ray-Ban e Cargo Esporte,
Ele partiu pra morte, ele partiu pra morte. E o operário de manhã pela avenida partiu pra vida tão sofrida. E o operário de manhã pela avenida partiu pra vida E depois deles dois, quem é, veio você, viemos nós. Como você vê, cantando na mesma voz. pra que todo esse país fique numa muito boa, fique feliz. De samba até a Guanabara, por todos os quatro cantos e recantos dessa terra, com a qual nenhuma outra se compara. Para que enfim a guerra e a fome tenham fim, que o povo desse planeta fique odara. É só isso, tá na cara, tá na cara. Para que enfim a guerra e a fome tenham fim, que o povo desse planeta fique odara.